Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Dubladores e locutores lutam para não perderem um trabalho para a inteligência artificial. Uma animação feita pela NASA mostrou as consequências do aquecimento global nos oceanos. Nossa equipe desbravou o acervo de ideias inovadoras e malucas do Museu das Invenções em São Paulo. Os profissionais da voz buscam estabelecer regras justas na competição com um concorrente que coloca um ponto de interrogação no futuro do segmento. É a inteligência artificial generativa. Locutores, dubladores, narradores de audiolivros e até mesmo cantores veem com preocupação o avanço da tecnologia capaz de criar vozes sintéticas cada vez mais parecidas com as humanas e que põe em risco a profissão de cada um. A inteligência artificial generativa possibilita criar vozes usando um conteúdo existente sem intervenção humana. Isso permitiria, por exemplo, que no futuro a voz real de um ator ou cantor pudesse ser ouvida em vários idiomas, mas com a entonação de um dublador, que não participaria do processo. Estamos falando sobre um direito humano que é o de usar a voz sem o seu consentimento. Isso além do fato de você não ter nenhuma decisão sobre o direito de uso da sua voz ou a sua interpretação. Dessa forma, os profissionais da voz alimentam dia a dia involuntariamente uma tecnologia que, em um tempo não muito distante, poderá significar o fim de suas próprias carreiras. Embora as empresas de tecnologia continuem contratando intérpretes, muitos suspeitam que o objetivo seja o de apenas abastecer os arquivos. Para frear o avanço, cerca de 20 sindicatos e organizações da Europa, Estados Unidos e América Latina criaram a organização Vozes Unidas, em tradução livre, que defende a criação de leis que harmonizem inteligência artificial e criação humana. Na Argentina, já existe uma lei que limita o exercício da locução aos profissionais, enquanto no México foi apresentado um projeto de lei para regulamentar a tecnologia. Enquanto isso, os profissionais alertam que o uso indiscriminado e desregulado da inteligência artificial pode extinguir um patrimônio artístico de criatividade que as máquinas não são capazes de gerar. Uma pesquisa levantou um dado um tanto quanto diferente sobre o ambiente de trabalho. Olha só, segundo o levantamento, 83% dos funcionários fingem trabalhar parte do dia para mostrar que estão ocupados. A conclusão é de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos pela empresa americana Visor, especializada em soluções tecnológicas para os recursos humanos. Segundo o levantamento, o fingimento de tarefas dentro do ambiente de trabalho acontece em um ambiente de pressão cada vez maior por melhor produtividade, em que os trabalhadores sentem que não podem parecer que não estão fazendo nada. Segundo a pesquisa, as atitudes mais utilizadas pelos funcionários é responder a e-mails que não exigem uma ação imediata e, principalmente, mexer na tela do computador só para não entrar no modo descanso. Ao longo de uma semana média de trabalho, 22% dos entrevistados disseram gastar quase metade do tempo em funções que não contribuem de verdade para a empresa. O levantamento consultou 1.000 trabalhadores em tempo integral, seja no modo presencial, híbrido ou home office, durante todo o mês de fevereiro deste ano. Dos entrevistados, 83% admitiram realizar tarefas pouco úteis, mas que dão impressão de ser importantes, em vez de se dedicar a outras como resultados significativos. Os especialistas dizem que a simulação de tarefas é o receio de receber muito mais trabalho que os colegas. Quem é rápido e termina suas tarefas antes acaba sendo punido por essa eficiência. Os principais motivadores para as pessoas fingirem estarem ocupadas estão diretamente ligados ao funcionamento global do processo de trabalho e às formas de gerir recursos humanos. Mas a cultura corporativa de alcançar o sucesso profissional a qualquer custo está mudando aos poucos. Uma das alternativas para romper com o ciclo do trabalho performático é evitar relacionar números de horas de trabalho à produtividade.
incentivar a transparência e ter uma boa definição de metas e objetivos também pode oferecer autonomia às equipes. Com isso, o funcionário não precisaria fingir que trabalha e sua performance pode ser até melhor. Passar em um médico, identificar uma doença e tratá-la. Esse seria o rumo comum de um procedimento, mas no Brasil o rumo não tem sido esse. Tanto a falta de diagnósticos quanto outros problemas faz com que os médicos sejam processados pelos pacientes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioético, os problemas relacionados a diagnósticos são a terceira principal causa dos processos judiciais de indenização, perdendo só para os resultados cirúrgico não esperado e o abandono no pós-operatório. A principal justificativa para o acionamento da justiça são as suspeitas de erro médico e os casos em que o paciente acredita ter demorado a chegar ao diagnóstico correto, acarretando danos para o tratamento. Mesmo não tendo dados concretos dos processos relacionados à demora, a entidade inclui essas condições na porcentagem de processos jurídicos. Nos últimos 10 anos, cerca de 55 mil processos foram gerados contra órgãos de saúde e pelo menos 12 mil deles envolviam dificuldades com diagnósticos. Entre tantos problemas estruturais e de organização dos hospitais, os especialistas afirmam que o problema começa na própria formação do profissional. Além disso, o viés mercantilista da medicina atrapalha o processo natural de tratamento, já que muitas instituições de medicina estabelecem metas de atendimento. Dessa forma, o médico atende com maior rapidez e passa por cima de condições que não deveriam. Outra dificuldade é que nem todo paciente tem acesso a exames de imagens de boa qualidade, muitas vezes fundamentais para a obtenção de um diagnóstico mais preciso. E é esse um problema que precisa ser corrigido pelos órgãos federais. A universalização da saúde é um dos pontos principais para a evolução da qualidade de vida da população, já que é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às condições e ações e serviços deve ser garantidos a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Para o governo, assegurar esse direito pode ser dentro dos hospitais com infraestrutura ou até mesmo juridicamente, para que os brasileiros tenham acesso ao básico: consulta, identificação e tratamento de uma doença. O número de pessoas com diabetes vem crescendo em um ritmo alarmante no mundo todo. De acordo com um recente estudo publicado na revista científica The Lancet, mais de 1 bilhão de pessoas serão portadoras da doença em 2050. Os próximos 30 anos deverão ser marcados por um aumento sem precedentes do número de pessoas com diabetes. A estatística de 529 milhões de pessoas portadoras da doença, que já é considerada alta, deve mais que dobrar no período e chegar a um total de 1 bilhão e 300 milhões. De acordo com a pesquisa, a maioria desses casos serão de diabetes tipo 2, forma da doença que é ligada à obesidade e pode ser evitada com uma reeducação alimentar e práticas de atividades físicas regulares. Embora os casos tenham tendência de crescer no mundo todo, algumas regiões serão mais atingidas que as outras. É esperado que quase 17% da população do norte da África e Oriente Médio tenham diabetes em 2050. Já na América do Sul e Caribe, esse número cai para 11%. Segundo os estudiosos que realizaram a pesquisa, o aumento da taxa de crescimento do diabetes não é apenas alarmante, mas também um desafio para todos os sistemas de saúde do mundo, já que a doença está ligada a vários outros problemas, como doenças cardíacas e derrames.
A pesquisa tem o objetivo de mostrar o ponto em que a saúde da população mundial pode chegar se continuar no ritmo em que se encontra, além de passar uma consciência da desigualdade, já que existem diversos pacientes diabéticos vivendo em países de baixa e média rendas que não têm acesso ao tratamento médico adequado, o que dificulta ainda mais a luta contra a doença silenciosa e muitas vezes fatal. O Ministério da Saúde atualizou em uma nota técnica as recomendações para o uso da máscara no dia a dia. Entre elas, o uso por pessoas com sintomas gripais, já que também podem ser casos suspeitos de Covid. No mês passado, a Anvisa já havia flexibilizado as medidas de proteção facial, tornando a obrigatoriedade restrita a apenas alguns grupos específicos em unidades de saúde. Mas por conta do aumento dos casos de síndrome respiratória agudas graves, o Ministério indicou alguns grupos recomendados a utilizar a proteção. Segundo a pasta, os grupos são o de pessoas com sintomas gripais, casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, além de pessoas que tenham tido contato próximo com caso suspeito ou confirmado. O outro grupo são de pessoas com fatores de risco para complicações da Covid-19, ou seja, imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades. A recomendação para esse grupo é para evitar mais internações, já que eles se encontram em situações de maior risco de contaminação, como locais fechados e mal ventilados, locais com aglomeração e em serviços de saúde. As medidas de prevenção, para além da máscara facial, continuam a ser fortemente recomendadas pelo Ministério. Entre elas estão o distanciamento físico, a higienização das mãos com álcool em gel 70% ou água e sabão. A flexibilidade tem como contexto a determinação da Organização Mundial de Saúde, que descreve a pandemia da Covid-19 no momento atual como um problema de saúde estabelecido e contínuo, não constituindo mais uma emergência global. No Brasil, o cenário apresenta queda do número de óbitos, hospitalizações e admissões em unidades de terapia intensiva relacionadas à doença. Oficinas de automaquiagem melhoram a autoestima de pacientes que estão em tratamento contra o câncer. O projeto já mostrou resultados e está sendo ampliado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos conferir. Bem-estar, resgate da autoestima e confiança. Tudo isso na maquiagem. Esse é o projeto de Bem com Você, um programa que oferece oficinas de automaquiagem para pacientes em tratamento oncológico. Quando a gente começa o processo de tratamento, principalmente pós-quimioterapia, perde-se os cabelos, sobrancelhas, cílios. Então, acaba que perdendo a autoestima. Então, esse projeto vem para isso, para devolver, para dizer que existe beleza pós-diagnóstico, que ela precisa se sentir bem, porque esse se sentir bem vai ajudar no tratamento, com certeza. O programa conta com 125 voluntários e mantém parcerias com mais de 52 hospitais, ONGs e casas de apoio espalhados pelo Brasil todo. Nós já temos vários pacientes que já aderiram ao projeto e nós vamos dar início agora, né? Mas a nossa ideia é que todas as pacientes possam aproveitar desse benefício, né? Nós teremos oficina uma vez por mês, né? E contamos com as nossas pacientes para que elas venham participar. As pacientes em tratamento oncológico vão aprender os 12 passos da maquiagem, que vão desde a preparação da pele, hidratação no rosto, ao uso do blush e batom. O curso acontece uma vez por mês e as pacientes recebem esse kit de maquiagem gratuitamente. Para a maquiadora voluntária, poder recuperar, de certa forma, a autoestima do outro é muito gratificante. É uma realização também pessoal, não é questão só do dinheiro, né? Mas do valor que você vai levar isso para essas mulheres, na questão de autoestima, de energia, de alegria. Então, assim, é muito importante isso, né? A oficina inaugural fica por conta do grupo As Vencedoras. São mulheres que buscam dar apoio a outras mulheres que estão passando ou passaram por tratamento oncológico. Você vê uma do teu lado com problema, vê outra com problema. Você descobre que tem pessoas que não têm o que comer e está vindo para a quimioterapia. Então a gente começou a se juntar, fazer ações solidárias, rifas, levantar fundos para ajudar uma a outra. A Ingrid também faz parte do grupo.
Ela sabe o quanto faz bem elevar a autoestima. Para mim foi um momento tão delicado. Eu me cuido basicamente, eu quase não sou de fazer aquela maquiagem mais elaborada. Mas imagina você ficar com o rosto tão pálido ao ponto de não ter os pelos, seja do cílio ou da sobrancelha. Então esse autocuidado com certeza fazia toda a diferença no meu acordar. Então eu acordava, né? Eu fazia minha sobrancelha, apesar de ter uma micropigmentação na minha sobrancelha, era um pouco mais fácil. Mas imagine quem tem ela sem norte nenhum para fazer uma sobrancelha. Então eu conseguia fazer ali o básico e aquilo já me revigorava, seja para vir para o hospital, para ir para a rua, para encarar todo esse processo com alegria e beleza, né? É o que move a mulher, a beleza. A gente quer se sentir bonita. O ensino à distância atrai cada vez mais as mulheres à modalidade de ensino que passou a crescer com mais intensidade durante a pandemia. E a perspectiva para os próximos anos é de ampliação no número de alunos. É a segunda vez que a Yalice está fazendo um curso superior. O primeiro ela não conseguiu concluir, mas agora, aos 33 anos, faz aulas à distância de serviços jurídicos e acredita que vai dar certo, de acordo com seu ritmo de vida. Fiz durante 2 anos um curso presencial e aí, na época, por algumas questões, eu não consegui finalizar e optei pelo EAD. Né, por conta dessa flexibilidade, para mim seria bem melhor, né? Já a Adriana, de São Paulo, viu na educação à distância uma forma de profissionalizar a confeitaria. Logo no início da minha trajetória, tinha dupla jornada. Trabalhava na CLT e nas horas vagas fazia doce. E eu sentia a necessidade de me aperfeiçoar cada vez mais. Com os cursos online, abriu as portas em poder estudar no meu melhor horário e ter a flexibilidade de fazer minha própria agenda. E com isso, fui melhorando cada vez mais os produtos. Um estudo da plataforma de ensino online Coursera, em parceria com a Comissão Europeia, aponta que 22% das mulheres que já fizeram cursos à distância conseguiram aumentar os rendimentos. Segundo a pesquisa, as mulheres representam metade dos alunos da educação online na América do Norte e na América Latina. Já na África, Oriente Médio e Ásia, elas correspondem a cerca de 30% dos alunos. Com elas, a modalidade deverá crescer 14 bilhões de dólares até 2026 em todo o mundo. Sí, creemos que el aprendizaje en línea puede desempeñar un papel muy importante para ayudar a las mujeres a alcanzar sus objetivos de aprendizaje, pero también objetivos laborales. No Brasil, 2 milhões e 100 mil mulheres estudam à distância e, segundo a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, ABMS, os cursos mais buscados são pedagogia, administração e enfermagem. Mais de 3 milhões e 700 mil estudantes fazem graduação à distância no Brasil. 58% são mulheres. Segundo a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, questões sociais e culturais, como a segurança na volta para casa ou estar mais perto dos filhos, favorecem a presença delas neste tipo de curso. Hoje nós temos 38 cursos de educação à distância. A nossa meta é expandir, temos aí dentro do nosso planejamento estratégico chegar até 2027 a 25 mil alunos nessa modalidade, e isso passa pela abertura de novos cursos, né, na modalidade EAD e também com a metodologia semipresencial. Só para o ano de 2023 a gente tem previsto cerca de 2 milhões de investimento em materiais didáticos, que envolve e-book, que envolve videoaulas, e além disso a capacitação desses professores que precisam se apropriar da metodologia para a educação à distância. Nesta universidade, os professores passam por treinamentos periodicamente para que apresentem o conteúdo de maneira mais atrativa para os alunos que estão no ambiente virtual, e o material didático é atualizado todo semestre. Além disso, as videoaulas são gravadas nos laboratórios temáticos de cada disciplina, o que possibilita maior compreensão aos mais de 7 mil alunos que estudam pela internet. Segundo o coordenador do ensino à distância da universidade, os acadêmicos que fazem aulas à distância podem ser mais comprometidos e costumam se sair melhor nas avaliações, como o ENAD,
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. E para quem pretende fazer um curso à distância, vale a recomendação da vice-presidente da ABMS, Débora Guerra. Ela afirma que é necessário pesquisar a reputação e as notas da instituição junto ao MEC e reforça que o ensino à distância é uma ferramenta legítima de educação capaz de transformar a sociedade. E se a educação à distância é uma forma de ampliar a possibilidade das pessoas estudarem, sejam mulheres, homens e principalmente as mulheres, que ainda têm muitas dificuldades para entrar no mercado de trabalho e para se posicionar, inclusive, enquanto relação social, que a educação à distância se fortaleça e seja valorizada, obviamente com qualidade, que tem que ser, mas que a gente possa crescer cada vez mais. Os brasileiros, as brasileiras, estudarem, estarem no ensino superior, terem a sua formação completa para melhorarem as suas vidas e assim vai melhorar o país. Então, eu vi na EAD essa oportunidade de poder finalizar meus estudos e ter a minha graduação. Agora você vai conhecer uma menina que tem chamado a atenção na internet pela inteligência. Eva tem apenas 2 anos, mas parece aprender mais do que outras crianças da mesma idade. A família acredita que o desenvolvimento acelerado de Eva está ligado à ausência de tecnologia no dia a dia da pequena. Ainda com dificuldade de pronunciar algumas palavras, Eva, de 2 anos e 7 meses, gosta de cantar, como muitas crianças da mesma idade. Mas o repertório dela é bem diferente. Não posso ter de gelatão, fez um moço que foi pra panela. A menina canta sucessos de grandes nomes da MPB, como se fossem cantigas infantis. Foi o tipo de música que ela aprendeu a ouvir em casa, com os pais, bem longe da tecnologia. Eu sou músico, né? Então desde a barriga da mãe dela ali, eu já toco os instrumentos, canto, coloco pra ela ouvir choro, coloco ela pra ouvir bossa nova, samba. Lucas conta que Eva tem pouquíssimo contato com smartphones, tablets e até televisão. Assiste esporadicamente e por no máximo 10 minutos. Para a família, essa distância do mundo digital faz a aprendizagem da garotinha evoluir mais rápido. Eva, que instrumento é esse? Trombone, muito bem! Eu reparo muito que as crianças de hoje em dia têm uma falta de atenção, uma ansiedade muito grande. E eu acho que os pais optam pela tela não por mal, mas por não ter paciência ou estar com preguiça. E aí a gente vê que acarreta muito na falta de criatividade da criança, na falta de atenção. Que é o contrário do que acontece com Eva em sua vida sem tecnologia. Os vídeos mostram que a menina é mesmo espontânea, esperta e super atenta a tudo. Ela monta o quebra-cabeça aqui que é confuso até para mim. E eu fico muito surpreso, às vezes, com a sacada dela. E como ela gosta de livros. Memoriza tudo, palavra por palavra. Conta histórias como se estivesse lendo as páginas. Um dia quero aprender a só pular para me mover, pulando da vontade para vir, pulando até para dormir. Quero ser assim também, viver pulando e ir além. A capacidade de Eva realmente impressiona. Mas será que isso está mesmo relacionado à ausência de telas? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que até os 2 anos de idade a criança não tenha contato nenhum com tela. Então, considerando um caso como esse, que uma criança de 2 anos e 7 meses tenha essa inteligência avançada, isso se explica por causas multifatoriais. Tem um aspecto genético, o aspecto do estímulo dos pais, na aprendizagem, através da música, através de leitura. Então, a ausência de telas, nesse caso, colabora muito
para que esse tempo seja preenchido através de todos esses estímulos que os pais dão para ela. Apesar de comprometer o desenvolvimento cognitivo, especialmente na primeira infância, não dá para negar que a tecnologia é uma grande aliada da educação, porque pode dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. A grande questão é que ela precisa ser usada de forma responsável, com limites. Mas não é isso que tem acontecido. Uma pesquisa realizada no final do ano passado, com responsáveis por crianças de 0 a 12 anos, mostra que os pequenos passam, em média, 3 horas e 53 minutos por dia no celular. A gente precisa saber quanto tempo cada faixa etária é permitido acessar as telas. Então, por exemplo, no período de 6 a 10 anos de idade, é recomendável que a criança tenha contato com telas durante 1 a 2 horas por dia. Já a partir dos 11 anos até os 18, ela pode acessar durante 2, 3 horas por dia, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Junto com isso, a gente pode preencher nesses momentos filmes que tragam conversas, reflexões familiares, jogos que estimulem a inteligência e o raciocínio lógico, música, atividades para divertir, para brincar, principalmente para unir também a família. Tomei um pedaço de genipato, fitou em 10 dados, tontou o papo, saiu no poço trepo, se gelatão, fez um moço que foi pra panela. A região espanhola de Múrcia reaproveita há anos quase 100% de suas águas residuais e, por isso, se tornou um modelo atraente para muitos países. Vamos ver. Cada gota conta. Este é o espírito que reina em Múrcia, cidade no sudeste da Espanha, onde as chuvas são cada vez mais escassas. Por esta razão, há anos, a região vem usando quase toda a água residual para irrigar os campos, uma resposta que se tornou modelo para muitos países e é uma alternativa mais barata do que a dessalinização da água do mar. De acordo com a ESAMUR, órgão público que faz a gestão do reaproveitamento de água, 15% da irrigação das terras agrícolas da região são feitas a partir de água residual. 98% da água é reaproveitada na agricultura, diferente dos 9% reaproveitados na Espanha e dos 5% na Europa. A diferença é enorme. A diferença é abismal. Múrcia, que se orgulha de ser a principal região produtora de frutas e hortaliças da União Europeia, apesar de seu clima árido, lançou há 2 décadas o desafio de compensar seu déficit crônico de recursos hídricos, reutilizando águas residuais para irrigar as plantações. Para isso, construiu uma rede de 100 estações de tratamento, que recuperam a água já utilizada e realizam a limpeza, uma etapa adicional de desinfecção, o que permite o uso na irrigação. O tratamento, que utiliza filtros de raios ultravioleta, garante que a água fique descontaminada e não transmita bactérias para frutas e verduras. A situação se tornou mais relevante depois que Madrid reduziu recentemente o envio para Múrcia de águas do rio Tejo, que ameaçava secar. Em busca de combater o aquecimento global, o governo espanhol se comprometeu em meados de maio a aumentar a taxa de reuso das águas residuais à escala nacional, destinando o equivalente a mais de $1,5 bilhão à construção de infraestruturas semelhantes às de Múrcia. De acordo com a Associação Espanhola de Dessalinização e Reuso, mais de 1/4 das 2.000 estações de tratamento de águas residuais do país oferecem tratamentos que permitem que a água seja utilizada para a agricultura, e esse número ainda pode aumentar rapidamente. Uma animação feita pela NASA mostrou as consequências do aquecimento global nos oceanos. Nos últimos 30 anos, houve um aumento de cerca de 9 centímetros na média global do nível do mar. A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos explicou que o nível médio global do mar aumenta à medida que o planeta aquece e o gelo polar derrete. Embora as alturas exatas do oceano variem devido à geografia local, clima ao longo do tempo e interações dinâmicas de fluidos com a gravidade e a rotação planetária, os cientistas observaram as tendências do nível do mar, comparando as medições com uma referência média espacial e temporal de 20 anos. Para isso, são usados satélites que funcionam à base de micro-ondas e estão distribuídos em pontos diferentes do globo, enviando esses sinais para a superfície do oceano e cronometram quanto tempo elas levam para retornar.
Assim, é possível calcular a altura da superfície do mar, fazendo um monitoramento constante. E é a partir desta monitoração e com dados de marés costeiras, massas de gelo e aumento das emissões de gases estufa ao longo dos últimos 100 anos que é possível calcular uma média do aumento do nível do mar entre todos os oceanos, identificar os padrões dessa subida e projetar aumentos futuros. A animação da NASA usou a metáfora visual de uma vigia submersa, as escotilhas de barcos, para mostrar o quanto os oceanos subiram entre 1993 e 2022. 4 voluntários estão participando de um projeto da NASA que simula as condições de Marte. Mais uma tentativa dos norte-americanos de mostrar para o mundo que é possível viver no planeta vermelho. A simulação que acontece no Johnson Space Center, Centro de Comando de Voos Tripulados, Treinamento e Pesquisa da NASA, em Houston, no Texas, teve início nesse domingo e deve durar 378 dias. O espaço idealizado por engenheiros para simular como é a vida no planeta Marte tem 158 metros quadrados e conta com cozinha, áreas de uso comum de trabalho, 2 banheiros e uma área externa, com murais e areia vermelha, que imitam as condições ambientais do planeta vermelho. Além de viverem dentro do simulador de uma base espacial, os pesquisadores também farão simulações de caminhadas espaciais no ambiente externo e contarão com a ajuda de sistemas de realidade virtual no processo. Essa é a primeira das 3 missões que a NASA pretende fazer em seu programa analógico da saúde e desempenho da tripulação. O projeto tem a intenção de coletar dados sobre o desempenho físico dos participantes e entender os potenciais impactos em uma missão para Marte. Por isso, os profissionais encarregados de monitorar o projeto estão criando relatórios e observando possíveis desafios de uma viagem desse tipo, incluindo limitações de recursos, falhas de equipamentos e atrasos na comunicação. O objetivo da Agência Espacial Norte-Americana é realizar uma missão tripulada para o planeta vermelho na década de 2030. Quem se considera uma pessoa criativa deve saber que sua ideia original pode fazer sucesso e ainda entrar para o acervo de um lugar especial. Basta ir ao Museu das Invenções em São Paulo, o primeiro desse tipo na América Latina. De repente, você tem uma grande ideia, quer tirar o projeto do papel, mas não sabe nem por onde começar. A resposta para essa questão pode estar em um lugar que tem quase 30 anos de existência, mas nem todos conhecem nem sabem o quanto pode ajudar. Estamos no Museu das Invenções em São Paulo, ligado à ANI, a Associação Nacional dos Inventores do Brasil. Quando a ideia, o projeto é inovador, nós auxiliamos através de registro, blindagem com patente, tanto nacional quanto internacional, que é um trabalho um pouco mais jurídico, um pouco mais técnico, então nós temos aqui todo o suporte para essas questões e também depois entender como que o empreendedor, a pessoa quer levar esse projeto para o mercado. Existem hoje vários caminhos, A empresa, a pessoa pode produzir, pode buscar um fornecedor, pode buscar um investidor ou até uma indústria, uma parceria que se interesse em entrar junto no projeto. Um dos sucessos patenteados pela associação é essa boia espaguete, que ganhou o mundo. Foi um inventor aqui de São Paulo que teve a ideia na época de criar um isopor expandido, uma espuma diferente para boiar. E olha só, hoje já virou febre nacional e internacional, já é conhecido de várias formas, tem brinquedos e todo mundo usa na piscina, na aula de natação, no mar ou em várias atividades aquáticas. No museu, também chamado de Inventolândia, há cerca de 300 invenções, entre elas itens que facilitam bastante o nosso dia a dia e até otimizam espaços, como é o caso desta tábua de passar, que se transforma em uma cadeira e fica lá bonitinha no cantinho da casa. Tem também esses utensílios domésticos, como o grill para frangos, esses suportes para garrafas e também essa luva
para descascar batatas. E tem ainda aqueles itens que são um pouco diferentes, como é o caso desse Zipper Shoes. Isso daqui, gente, é um tênis que possui esse zíper aqui e aí ele possibilita trocar a parte de cima do calçado para a cor e o modelo que a pessoa preferir. Essa é uma novidade que ainda não chegou ao mercado, como tantas outras que são destaque no museu e devem ser campeãs de venda em um futuro não tão distante. Como essa tomada com conector de celular para carregar o aparelho sem a necessidade de um cabo. Esse item de segurança para piscinas, que funciona como um alarme para evitar acidentes com crianças ou animais. E tem até esse perfume anti-envelhecimento. Os químicos tinham a dificuldade de chegar numa fórmula que unisse o álcool, que é o perfume, com o anti-age, que é o anti-idade. E ela conseguiu justamente chegar nessa fórmula. A ideia é a pessoa passar o perfume no colo e automaticamente já fazer um tratamento anti-envelhecimento também. Super bacana. Outra invenção que muito chama atenção e que logo deve estar à venda é esta cafeteira térmica portátil, que deve atrair muitos amantes de café. Nós patenteamos recentemente e ela tem um sistema inédito, porque os inventores criaram esse suporte interno que permite você filtrar o café aqui dentro. Então, aqui, nessa parte vai o pó, adoçante ou açúcar. Aqui dentro, só colocar água quente. Você simplesmente une as duas pontas e coloca aqui. Virou. Em 3 minutos, o café estará pronto, filtrado, uma delícia para você consumir na própria case térmica ou até colocar numa xícara, onde você quiser. E você pode conferir essa e outras invenções de pertinho antes de chegarem ao mercado. A Inventolândia abre de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas. Para mais informações sobre visitação, acesse o site museudasinvenções.com.br. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!